Nesse vídeo de hoje a gente vai inserir dados no SQL utilizando Python, de uma forma bem simples, passo a passo e na prática. Você vai ver como é tranquilo fazer esses scripts com poucas linhas de código. Vamos lá começar? Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. E antes da gente começar aqui passo a passo com o nosso código, eu quero dar dois recados rapidinho para você. O primeiro deles, eu quero te agradecer porque eu completei recentemente 500 inscritos aqui no canal. Comecei esse canal do zero, faz pouco tempo. E graças a você que está aí, que sempre assiste meus conteúdos, comenta também, eu recebo alguns comentários. Muito obrigado por você me acompanhar e saiba que cada comentário que vocês mandam lá, cada like que vocês dão nos vídeos, isso me motiva mais para continuar gravando mais vídeos, sempre com tudo passo a passo, bem em detalhes. E a outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, vocês têm observado que eu estou trazendo também conteúdo de SQL, integrando com o Python e também SQL de forma separada, seja a parte de criação de tabelas, começando do zero. Por que isso? Porque está totalmente ligado e relacionado à ciência de dados. E quanto mais ferramentas você souber, mais você vai se destacar quando você for prestar algum serviço, participar de alguma vaga de trabalho. Tudo isso vai te ajudar. Porque a gente não pode, eu vou trabalhar com ciência de dados. A gente não pode de forma alguma ficar só Python. Porque a parte de banco de dados é uma parte essencial que todo cientista de dados deve conhecer. Por isso que eu estou trazendo também conteúdo para vocês e vou trazer também mais adiante outros tipos de conteúdo e outras ferramentas te explicando bem em detalhes passo a passo, tudo para te ajudar a ter mais conhecimento e ter mais ali ferramentas na sua caixinha de ferramentas de cientista de dados, tá bom? Então vamos lá começar agora, vamos ao que interessa, chega de enrolação. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma inserção de dados lá no nosso SQL Server utilizando o Python. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é lá a minha tabela do SQL. Essa tabela aqui de produtos, se a gente observar e der um select nela, olha lá, ela tem aqui 8 produtos cadastrados, ok? Então marca só isso, 8 produtos cadastrados, o último é tomate. A criação de banco de dados, essas tabelas, tudo bem detalhado, até a instalação mesmo do SQL Server e toda a configuração necessária, eu já expliquei em outros vídeos, eu vou deixar o link disponível aqui na descrição. Agora vamos voltar lá para o nosso Python. Então o que a gente precisa fazer primeiramente no Python? A gente precisa importar os pacotes que a gente vai estar utilizando. Então aqui a gente vai importar o Pandas, o PyMS SQL, que é para fazer a nossa conexão e o tratamento das informações com o SQL Server. A gente vai importar o pacote Time para medir o tempo da execução dos nossos comandos. E aqui a gente vai importar o pacote Warnings e vai pedir para ignorar os avisos de Warnings, que caso ocorra algum alerta, ele não vai ficar mostrando na tela. Então vamos importar os nossos pacotes. Agora que os pacotes já foram importados, a gente vai fazer o que? Vai carregar a nossa planilha contendo os nossos produtos. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar a nossa planilha que chama produtos.xlsx, é uma planilha de Excel que contém produtos e valores. É isso que a gente quer carregar no Python e depois jogar lá para o nosso SQL. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um def produtos que vai ser o nosso data frame. E aí a gente vai colocar o igual pd, que é a nossa abreviação aqui do Pandas, pd.readExcel. ReadExcel é o método do Pandas, que ele já é próprio para ler arquivos em Excel. E entre parênteses e entre aspas, a gente coloca aqui o nome do nosso arquivo, produtos.xlsx. Em seguida, depois que importar, a gente vai aqui visualizar as primeiras linhas de código do nosso arquivo, para a gente visualizar ali as informações que a gente tem no nosso conjunto de dados. Não precisa se preocupar em copiar esse código. Eu vou deixar esse material disponível na descrição do vídeo. Eu vou deixar tanto a planilha do Excel como o Jupyter Notebook, para você poder testar e simular aí no seu computador. Então vamos executar aqui para a gente importar, olha lá. Aqui a gente já carregou a nossa planilha e a gente está visualizando aqui as informações da nossa planilha. Vamos colocar aqui para a gente visualizar as 30 primeiras linhas. Tá vendo? A gente nem tem 30, a gente tem aqui 20, né? Porque o índice no Python começa do 0 e vai até o 19. Então a gente tem 20 produtos aqui. E o valor eu deixei assim propositalmente, porque aqui você pode ver que ele está como número inteiro.
mas a nossa tabela é um valor numérico. Você vai ver que até isso o Python ele já agiliza para a gente, porque quando o dado chegar lá no SQL, vai chegar no formato certinho. Olha lá, aqui a gente já viu os nossos produtos, pó de café, açúcar, macarrão, imagina um sisteminha de um mercado, tá? Aí, em seguida, a gente entra na parte do SQL. O que a gente precisa fazer? Inicialmente, a gente precisa abrir uma conexão com o banco de dados. O Python precisa ter essa comunicação aberta. Por quê? Porque senão ele não vai conseguir colocar os dados lá, nem consultar dados. Para a gente fazer isso, é bem simples. A gente importou aqui o nosso pacote PyMS-SQL e a gente colocou o alias dele, que é o apelido de SQL, correto? Então aqui a gente vai atribuir uma variável chamada conexão, a gente vai colocar o nosso SQL.connect, bem simples, .connect. E entre parênteses a gente precisa passar 4 parâmetros, que eu deixei até aqui anotado. É o servidor, o usuário, a senha e o nome do banco de dados. Então, como a gente está na nossa máquina, a gente utiliza localhost. Se tivesse em outro servidor, a gente precisaria colocar o IP do servidor, tá? O IP do servidor. Aqui, como está tudo local na mesma máquina, a gente coloca localhost. O usuário é um usuário que tem acesso ao nosso banco de dados, então o usuário que eu tenho lá no meu SQL chama usuário underline Python. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha desse usuário. E aqui o nerd dos dados é o nome do meu banco de dados. Então aqui, legal, esse comando a gente já abre a conexão. Se a gente executar, prontinho, ele já executou e a conexão agora está aberta. E agora, aqui nesse comando é onde a gente faz a mágica acontecer. É onde a gente vai ler o nosso data frame e vai inserir tudo lá no nosso SQL. Então, eu vou até mostrar novamente aqui para vocês, tá vendo? 8 registros na nossa tabela, executei aqui. 8 registros na nossa tabela, e aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa primeiro criar um cursor. Um cursor é o que? É um objeto que ele vai estar percorrendo ali e ele vai ficar ativo enquanto a conexão estiver aberta, enquanto ele estiver recebendo informações do nosso data frame e passando para o SQL. Então a gente vai criar aqui um objeto chamado cursor e vamos colocar aqui conexão.cursor. A conexão já é a nossa conexão criada através do método lá do pacote que a gente portou do SQL. Então nesse pacote SQL ele tem vários métodos dentro já prontos para a gente utilizar e fazer tanto insert, conexões, cursores, leitura de dados. E aí, lembra que a gente importou o pacote time lá? Simplesmente a gente vai marcar aqui o início, a hora que o nosso comando vai começar a ser executado e o final. Então é simplesmente para isso. Aqui a gente está criando uma variável chamada início que ele vai receber o que? Time.time. É o horário que a execução começou. Em seguida, aqui a gente vai fazer um loop for. Então o loop for a gente vai fazer o que? Vai pegar o index e o row. O row é o que? É a linha em df produtos, que é o nome do nosso data frame, e trows. Por quê? Interação de linhas. Se a gente simplesmente colocar o def produtos, a gente vai conseguir ler? Vai. Só que a gente precisa pegar o índice também. Então para isso a gente precisa fazer a interação do nosso loop com o método itRows, porque ele vai devolver para a gente duas propriedades, a linha e o índice. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai criar aqui, tá vendo que é uma variável chamada SQL igual, e a gente vai pôr esse comando aqui. Aqui, esse comando todo é uma string. Esse SQL igual insert into produtos é uma string. Então esse insert into produtos significa o quê? É a sintaxe normal do SQL, que ele vai inserir registros na tabela produtos. E a gente vai inserir a descrição e o valor. E aqui os valores, quais são os values? Os valores que a gente vai estar passando aqui, que são o nome dos campos, descrição e valor, o que eles vão receber? A gente deixou aqui como um sinal de percentual S, que significa que string, a gente vai passar uma string. Por quê? Porque essa string aqui, ela vai receber esses valores. Então olha lá, na linha de baixo a gente tem aqui val de valores. E aí, o raw é a linha que o loop está passando. Qual que é o raw aqui? Descrição. E raw, valor. Porque a gente não fez o itRows aqui, então ele devolve para a gente a linha que ele está passando. E aí, essa linha, esse raw, descrição e raw, valor, nada mais é o que? A linha que ele está passando aqui, raw, é a linha que ele está lendo. Qual que é o campo? Descrição, ele pega pó de café. Valor, 7.
fez lá, vai para outra linha, raw, que é no caso a linha 2, descrição e valor. Então nada mais é do que ele está lendo isso aqui, ó. Então ele vai ler tudo isso e a cada interação que ele vai fazendo, ele vai jogando no SQL. Por isso que a gente está usando o iteRaws. Então, após a gente pegar aqui e salvar na nossa variável a descrição e o valor de cada linha, agora a gente manda executar o nosso cursor. Então a gente coloca cursor.execute, que ele vai fazer o que? Ele vai executar lá no SQL. O que ele vai executar? O SQL aqui, ó. Esse SQL é o que? É essa linha de código. Insert, int. E o valor é o que? Os valores que ele está pegando naquela interação do looping. Então, para a gente não colocar um comando muito grande, porque a gente conseguiria fazer tudo isso em uma única linha. Só que como nosso código às vezes pode ficar grande, dessa forma a gente mantém mais organizado e é mais fácil de tratar. Então, a gente faz o que? Cursor.execute, SQL e valores. O que? É a sintaxe e os valores que estão, no caso, passando aqui, ó, nesses percentuais de S. A cada interação ele vai jogando um valor desse aqui, vai fazendo looping, vai jogando lá no SQL. E a gente coloca conexão.commit. O que é o commit? Eu não vou entrar muito nesse detalhe do commit, mas o SQL, se você fizer um insert direto no SQL, o commit dele já é explícito. A gente não precisa dar o commit. No Oracle precisa, no SQL não. Automaticamente ele já faz o commit. Só que aqui, através do Python, ele está abrindo uma transação no SQL. E toda vez que abre uma transação no SQL, a gente tem que ir lá e executar o comando que chama commit. Esse comando aqui. Esse comando faz o que? Vai lá e fala assim, olha SQL, realmente pode gravar que está certo. Porque se a gente faz alguma coisa errada, existe a opção de fazer o rollback, que é o que? É desfazer. Por isso que a gente tem que forçar ele aqui a dar o commit, tá bom? Esse é só um detalhe a mais para você conhecer um pouquinho mais. E aí, depois que ele fizer todo o for, a gente vai gravar aqui na variável final o tempo que ele terminou de fazer, ou seja, ele iniciou, fez todo o for, acabou, ele jogou o tempo aqui e em seguida a gente vai fazer o que? A gente vai inserir aqui, ó, colocar se tudo deu certo e não deu erro, a gente vai colocar a informação de que os dados foram inseridos com sucesso no SQL e aqui a gente vai apresentar o tempo de processamento, que nada mais é do que o final do tempo menos o início. A gente tem os segundos que isso demorou. Mas e aí, será que demora? Será que não demora? Vamos executar? Só que antes da gente executar, eu quero te dizer o seguinte, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu trago vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, passo a passo, na prática, e disponibilizo para você todo esse código-fonte. E creio que isso vai te ajudar bastante. Então vale a pena, se inscreve aqui. E agora vamos executar e você vai ver como que é rápido. Olha só, 1, 2, 3 e já. Pum, já fez. Nem um segundo, viu? Tudo bem, aqui a gente tem 20 registros. Mas se você quiser fazer um teste depois, pegar essa planilha e inserir mais informações nela, você vai ver que quando a gente fizer 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 registros, o tempo também não vai demorar, é questão de segundos. E agora vamos olhar lá no nosso SQL, então vou voltar aqui para o SQL e agora se a gente executar aqui de novo o select, olha lá, os produtos que a gente inseriu já estão todos aqui no banco de dados, viu só que legal? Vamos voltar para o nosso Python, porque ainda não acabou. Fica aí que agora eu quero te ensinar a ler as informações do SQL. Ou seja, a gente vai ler as informações lá da tabela de produtos e vai salvar num data frame. Vamos fazer o inverso. E isso é bem simples. Como a gente já está com a conexão aberta, a gente já carregou os pacotes e tudo mais, a gente quer fazer o que? A gente quer ler todas as informações que estão na tabela de produtos e salvar isso num data frame, para a gente fazer algum trabalho de análise exploratória. Então o que a gente faz? Aqui eu estou criando aqui um objeto chamado TBL Produtos, que nada mais vai ser do que um data frame. Esse data frame a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar aqui o pandas, que é o nosso PD, ponto. O pandas já tem um método para ler consultas em SQL, para fazer consultas no SQL, que chama como read_SQL_query. E aí, entre parênteses, a gente simplesmente escreve o nosso select, que é igualzinho esse select aqui, ó, tá vendo? É a mesma coisa, ou seja, a gente joga esse select aqui para o Python, dentro do parênteses, vírgula, conexão. Conexão é o nosso método ali, que a gente já abriu a conexão, que a gente criou essa conexão aqui, antes da gente inserir os registros.
Depois a gente vai fechar toda a nossa conexão, só para não ficar uma conexão aberta com SQL. A partir do momento que a gente executar, você viu como é rápido que ele já fez. Ele já leu e será que ele carregou o data frame? Olha lá. E agora visualizando aqui as linhas do nosso data frame é o que a gente tem aqui. Não é exatamente o que a gente tem tudo aqui? Viu só que bacana? Se você puder, deixa para mim nos comentários um feedback se você está gostando desses tipos de vídeo, se o passo a passo aqui tá legal, se os códigos disponibilizados também tá bacana, se tá te ajudando. Queria saber se isso que eu estou fazendo tá ajudando você. Deixa aqui para mim aqui nos comentários se você puder, agradeço muito. Dá uma olhada nessa playlist que eu vou deixar aqui porque tem um conteúdo passo a passo iniciando do zero de SQL, porque vale a pena também estudar um pouquinho do SQL, aprender ali, porque é uma ferramenta fantástica. Mas não deixa também de ver os outros vídeos de Python, porque tudo em conjunto vai te formar um grande cientista de dados. Muito obrigado e até o próximo vídeo.